Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser mais um tutorial. E se você não viu aí o último tutorial, que é o último vídeo aí do canal, eu ensinei a fazer os olhos do Sasuke, que são o Rinnegan e o Sharingan. E eu ensino ele desde o esboço até a coloração. E vai ser o mesmo estilo de hoje. Só que no caso hoje vão ser os olhos do Orochimaru de Naruto também. E é uns olhos bem fáceis de fazer. A gente vai usar poucas cores também. E eu diria que é até mais fácil do que o outro. Então vamos começar aqui o tutorial. A gente vai primeiro começar aqui a fazer a demarcação do olho. O olho dele não é um olho muito grande. Ele é um olho até que pequeno, vamos dizer assim, em tamanho. E ele tem alguns diferenciais específicos que seriam só desse olho, que é manchas em volta dele, a cor dele. A gente vai até fazer uma sobrancelha. E esse aqui é mais ou menos o formato do olho. E aproveitando, uma coisa que a gente vai fazer nesse que eu não fiz no último é a sobrancelha do personagem. No último eu não fiz, pois na minha referência não tinha. Eu sei que eu poderia ter aplicado, mas eu não apliquei por causa que não tinha mesmo na referência. Mas nesse, na referência tem, e também eu tenho vontade de aplicar, porque eu acho que realmente vai ficar mais legal. Vou dar uma desfocada aqui. Fiz aqui a sobrancelha e os olhos. E agora a gente vai fazer uma coisa que não faz parte do olho, que é a mancha que ele tem em volta. Que vai ser roxa a mancha dele. E essa mancha, ela é bem grande, até ela vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. A mancha. E agora a gente vai fazer dentro do olho, que é uma bolinha, uma simples bolinha. Assim, ó, mais ou menos, bem fácil. E o diferencial um pouco que o olho dele não é uma bolinha, é meio que um olho de cobra, vamos dizer assim, de alguns animais. O olho dele é exatamente assim, ó. E a sobrancelha, eu acho que eu vou ajeitar ela para deixar ela com uma expressão mais brava na hora que a gente for fazer a line art. Mas eu não vou mexer muito agora. E depois ele ainda tem umas expressões aqui, ó, como se a pessoa tivesse brava, ó. E agora a gente vai partir para o segundo olho, que também que é a mesma coisa do que o primeiro. Não vai ser igual ao último tutorial, que vai ter alguns diferenciais. Nesse caso aqui não vai ter nenhum diferencial. Por isso que ele é mais fácil, sim. E como eu falei no outro tutorial, o olho não precisa ficar totalmente igual ao outro. Sempre vai ficar diferente. E na hora da line art também não vai ficar igual a esboço. Porque o esboço é só o esboço, né? Mas também tem que ficar uma parcela igual, um pouco igual. Fazendo aqui o formato, que depois na hora da line art a gente vai ajeitar melhor. Fazer a mancha dele. Fazer aqui. Então, galera, esse tutorial aqui, ele é bem fácil, como eu falei no início, ele é mais fácil do que o outro tutorial. E eu vou começar a trazer mais tutoriais aqui pro canal para ensinar as pessoas a fazer algum tipo de desenho. Deixa eu focar aqui. Ensinar a fazer algum tipo de desenho. E é bom eu fazer esses tipos de tutoriais para mim e para vocês para aprender como fazer os tutoriais, os desenhos que eu faço aqui. E mais para frente, quando eu começar a evoluir nos tutoriais, eu vou começar a trazer tutoriais um pouco mais complexos, desenhos maiores e mais complexos. Então vamos fazendo aqui a íris dele,
que é a mesma coisa que o outro. Então, galera, ele ficou praticamente pronto aqui. Os olhos dele, ele não vai ficar 100% igual o esboço na hora da line art, não vai ficar totalmente igual, mas vai ficar bem parecido ao esboço. E na hora que eu der aqui um toque no papel com a lapiseira, ele vai aparecer a line art. 3, 2, 1 e... Então, galera, como eu falei aqui, eu dei um toque na lapiseira, no papel aqui, e já apareceu a line art aqui. E como vocês estão vendo aqui, as manchas deles eu deixei mais fraca. Por quê? Porque não é para contornar as manchas dele, pois elas não têm a parte da line art. Então, primeiramente, para a gente começar aqui a fazer o desenho, a gente vai começar a fazer a sobrancelha dele, que eu acho que é uma parte bem fácil, que a única coisa que a gente vai ter que fazer é preencher de preto, que é uma coisa relativamente fácil, que a sobrancelha dele é preta, é uma cor fácil de se reproduzir. Se você não tiver o preto, você pode fazer com a caneta normalmente. Antes de fazer a line art, eu já tinha pensado em fazer com a caneta, mas eu resolvi fazer com lápis preto, porque eu achei que ia ficar melhor para as pessoas que estão assistindo, meio que para iniciar uma coloração. Tô finalizando aqui a sobrancelha dele, que é só preencher com preto. Agora a gente vai para a próxima parte, que eu acho que já era bom fazer, que é a parte da mancha dele, que no caso a mancha dele é roxa. O lápis roxo tá aqui, que é esse aqui que a gente vai usar, escrito Carmim. No caso eu vou usar o da Faber-Castell mesmo. Então, o que a gente vai começar aqui para fazer, para não fazer a line art? Eu vou dar uma apagada aqui de uma forma que eu consiga enxergar bem pouco e traçar assim, ó, por cima, bem fraco, bem simples. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o resto. Fazer uma demarcação. Porque se você não apagar, vai ficar marcado na hora de você for passar o lápis roxo, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim a demarcação, ó. Deixar um pouco mais claro para vocês. Faz fraco, caso você erre, você pode conseguir apagar também. No caso aqui, eu vou fazer um pouco mais forte para vocês conseguirem enxergar o que eu tô fazendo aqui. Fazer a demarcação aqui do outro lado. E eu acho que nem tem necessidade de fazer tão fraco assim, porque a gente já tinha demarcado no esboço, né? Mas caso erre, dá sim para consertar. Então agora a gente vai preencher aqui com bastante calma. Eu vou começar primeiro fazendo uma camada um pouco mais leve para ver como que fica. Ó, a camada vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Preencher dos dois lados. E eu não sei o porquê que o personagem ele tem essas manchas, deve ser algum tipo de poder e habilidade que ele tem, mas ela é até que fácil de reproduzir aqui no desenho. Então agora a gente vai preencher ela totalmente, porque eu tinha começado a fazer uma base para mostrar como é que ia ficar mais ou menos, e agora que eu tô preenchendo totalmente. Como eu falei, galera, é uma coloração bem fácil de se fazer, não é complicada. Eu só vou usar cores fáceis de se utilizar. Talvez tenha aqui algumas cores que muitas pessoas não vão ter, mas talvez tenha uma alternativa de você conseguir fazer. Então aqui, ó, ficou pronto aqui, ó,
a demarcação no olho dele. Eu deixei bem certinha ela. Não ficou tão boa como eu esperava, mas até que ficou aceitável. Então, agora a gente vai fazer a parte de dentro do olho, que são duas cores até que bem complicadas de se achar. Essas duas cores, elas são cores bem complicadas de achar, que só tem caixas maiores de lápis de cor, que é o ocre e o marrom claro. Então, eu vou dar um corte agora aqui para eu mostrar as cores para vocês. Então, até lá. Então, galera, voltando aqui, galera, agora que eu vou mostrar para vocês quais são as cores. O que acontece? Eu dei uma informação errada para vocês. No caso, a gente só vai usar duas cores, o sépia e o ocre, que é essa cor aqui. O marrom claro, ele é uma alternativa também de você deixar mais claro no meio. Ou você pode pegar o marrom, misturar com o marrom claro, que pode dar um tom parecido com o ocre, com o sépia. Então, a gente vai começar aqui primeiro a demarcar a sombra, que foi para isso que eu peguei o sépia. A sombra é em volta do olho. Fazer aqui não é igual outros olhos, porque tem alguns olhos que eles fazem em volta do olho inteiro, mas no caso esse olho não, ele não vai só em cima do olho, ele vai em volta em tudo. E se você quiser, você já pode ir preenchendo aqui no meio, ó. Terminar de preencher a sombra. Então, galera, é mais ou menos assim que vai ficar a cor. Ela não tá 100% igual a referência, mas ela tá bem parecida. Vou dar um foco maior aqui. O olho tá mais ou menos assim. No caso, a gente já terminou um dos olhos. E agora eu vou focar aqui nesse olho, só pra gente deixar bem passo a passo. Primeiro, a gente vai passar o sépia como sombra. Preencher bem. E passar o ocre com cor base do olho. Preencher bem certinho aqui. Então, galera, o preenchimento aqui do olho a gente já terminou. E agora eu só vou fazer aqui um detalhe que eu não fiz no último vídeo, que é uma sombra em cima do olho, que no caso eu vou usar cinza e branco, que você não precisa necessariamente usar o branco, porque eu sei que é uma cor bem difícil de achar. Então você pode passar só o cinza, só que daí você vai ter que passar meio fraco ele. Então, como é que vai ser? Eu vou fazer nos dois olhos de diferentes formas. Primeiro, eu vou fazer com o branco. Então, o que acontece? Aqui eu posso desmanchar bem, ó. E fazer aqui, ó. Fazer meio que um degradê pra baixo. Pegar o branco e passar em cima. Você pode fazer um pouco mais pra baixo também. Não precisa ser só necessariamente a sombra. Fazer no outro lado. E é mais ou menos assim que eu fiz. E o olho vai ficar dessa forma. E agora, nesse lado aqui, eu vou fazer de outra forma. Eu vou fazer só com cinza. Aqui, ó, é bem simples. Você só vai passar o cinza.
e fica pronto. Não vai ficar da mesma forma do que esse outro olho aqui, ó. Não vai ficar totalmente da mesma forma. Esse olho aqui vai ficar um pouco mais espalhado, mas vai ficar até sim de uma forma boa também. Então, galera, o olho ele já tá finalizado. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e eu espero que os tutoriais mais pra frente que eu vou fazer, espero que vocês gostem também, porque no canal eu vou trazer muitos conteúdos, principalmente tutoriais. Então, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para as pessoas, porque a gente está numa meta de crescer aí. E muito obrigado pela atenção e tchau!